Eu aqui de novo cobra nova pra vocês. Mas antes de começar queria pedir a você o seu like e a sua inscrição, que são muito importantes no crescimento do canal. Até porque, como vocês podem ver, tô passando fome. Essa história começa na seita da B. Dentro dessa seita, podemos ver nosso protagonista. Ele aqui havia conseguido um núcleo dourado, e isso era uma coisa que poucas pessoas daquele mundo conseguiriam. Então o mestre do nosso protagonista vai até ele e o entrega um núcleo. Esse era um núcleo celestial. Caso ele conseguisse domar ele iria poder ter a chance de ter um poder imaginável. Então ele o parabeniza. Mas para que seu poder seja ativo, ele dá pro nosso prota um texto antigo. Com isso, e o núcleo na mão, ele sai daquele lugar. Mas no fundo, podemos ver dois figurantes. Aqueles dois tinham uma certa inveja do nosso protagonista. Só que atrás deles aparece um mestre do nosso prota, dizendo que agora não era a hora deles enfrentarem nosso prota no X1, pois eles receberam uma missão. Mas de um outro lado, podemos ver nosso protagonista tentando domar aquele núcleo. Porém naquele mundo, existia 4 grandes seitas, e entre essas 4 grandes seitas, está a seita do nosso protagonista. Só que essa seita vem desde o passado tentando ganhar esse título, pois uma pessoa do fundo sempre tentou pavimentar tudo. Porém nosso prota, que não é burro, tentava ativar seu núcleo, mas para conseguir o que tanto quer, ele iria precisar fazer mais do que o necessário, porque seu núcleo atual não seria capaz de aguentar todo aquele poder. Depois de várias tentativas, ele finalmente consegue o que ele tanto queria, mas ao conseguir despertar o seu núcleo, o raio sai do local onde ele estava. Porém ao conseguir fazer isso, alguém chama por ele. Indo em direção à porta, ele recebe um ataque. Logo em seguida, surge 2 figurantes. Esses 2 usavam arte do cultivo do veneno, mas ele conseguiu desviar deles, e ele estava doido para testar seu novo poder. Aqueles 2 seriam uma ótima cobaia, mas como eles não estavam ali para conversar, eles vão com tudo para cima do nosso protagonista. Porém, não adiantava em nada. Todos os ataques que eles usavam em nosso prota não estavam adiantando em nada. Eles que tinham começado com a vantagem, acabam de perceber que a situação havia virado, pois com só um ataque do nosso protagonista, um daqueles 2 acaba sendo derrotado. Então o outro chega pelas costas do nosso protagonista, com a tentativa de pegar ele por trás. Nosso prota acaba usando sua nova habilidade, e finalmente o derrotando. Por ver que nosso prota era bem mais forte do que ele estava pensando, uma outra pessoa aparece, porém ele só tinha aparecido para pegar os outros figurantes dali. Pegando eles, ele sai correndo pelos telhados. Nosso prota, que não é bobo, começa a ir atrás dele, pulando por cima dos telhados. Eles acabam chegando perto de um penhasco. Não tendo lugar mais para fugir, aquele cara tenta jogar um ataque contra nosso protagonista, mas foi nesse momento que ele havia acabado de perceber uma coisa, porque aqueles ataques eram bem familiares para ele. Descobrindo que aquela pessoa, na verdade era seu mestre, o deixou bem confuso, mas logo em seguida ele percebe que seu mestre havia o traído. Só que por ter recebido um ataque em cheio dele, ele agora não conseguia mais se movimentar, e isso faz que seu mestre lance outro ataque. E esse ataque tinha sido para pegar o núcleo que nosso prota havia despertado. Mas com o núcleo do nosso prota na mão, ele percebe que ele mesmo estando fora do nosso protagonista, ele ainda tinha muito valor. Agora que sua missão foi completa, outras pessoas acabam chegando perto desse penhasco. Só que por esse mestre do nosso prota ser alguém mais respeitado naquela seita, ele se safaria um pouco. Mas o nosso prota estava bastante desapontado com seu mestre. Então com um último ato, ele tenta o atacar, porém, aquilo não funciona, pois em seguida, ele acaba tomando um contra-ataque, e isso faz com que ele seja jogado daquele penhasco. Caindo daquele lugar, ele deseja uma vingança, mas por ser fraco no momento, ele não conseguiria estar fazendo isso. Caído em cima de uma pedra, vemos que ele conseguiu amortecer um pouco a queda. Só que do seu lado, uma cobra aparece, que em seguida o morde. Mais uma águia no fundo aparece, e essa águia pega o nosso protagonista e aquela cobra junto. Porém em seguida, ela que carregava nosso protagonista, é atacada por uma outra cobra. Então caindo na profundeza daquele penhasco, ele percebe que em sua frente havia um dragão. Já fazia anos, ou séculos, que nenhum humano aparecia naquela prisão, mas por ele ser um humano, ele provavelmente não duraria muito tempo ali. Pensando em dar um fim nele, o dragão vê que o nosso protagonista ainda tinha um pouco do seu núcleo celestial. Ela então vê uma oportunidade de fugir daquela prisão que estava. Então para isso, ela acorda ele. Acordando, ele olha por seu braço, e um deles já não estava mais funcionando, mas já na sua frente estava ela. Vendo ela, ele se caga todo, imaginando que iria ser devorado, mas em seguida surge a dúvida do que ela seria, que já é respondida em seguida, pois ela se transforma em um dragão. Só que não era sobre isso que ela queria falar, e sim sobre vingança, poder vingar todos aqueles que o traiu, que tiraram tudo de si. Ela, então dá uma sugestão para ele, de que ela daria o poder que o nosso prota precisaria para isso, mas em troca, ele teria que dar a liberdade àquele pobre dragão. Já nosso prota, nem pensa em pensar duas vezes, pois o veneno daquela cobra já estava
estava chegando em sua cabeça. Aceitando, ela entrega seu poder ao nosso prota, mas ele pergunta qual era a motivação dela para dar esse poder a ele. Não respondendo, vemos ela dando poder de pouco a pouco ao nosso protagonista, mas vendo que ela e o nosso prota foram traídos, ela promete a si mesmo que não iria deixar nosso protagonista se ferrar sozinho. Então por esse motivo, ela dá um pouco de poder a mais ao nosso protagonista. Porém, o núcleo que ele estava tentando despertar antes era normal, já agora o poder dela era um pouco mais forte. Então no momento, ele não conseguiria aguentar todo aquele poder, o que significa que para poder dominar aquele poder todo, ele iria ter que passar um bom tempo cultivando